gente! Hoje eu tô aqui de volta para dar continuidade num assunto que a gente já começou lá atrás, desdobrando o assunto de briefing. Eu venho falando da importância, de como que a gente trabalha e do resultado que um bom briefing pode trazer para um projeto, né? Mas quando eu trago isso para vocês, algumas pessoas me perguntam o que de fato eu questiono, o que de fato eu pergunto nesse levantamento de necessidades dos clientes. Então, assim, como eu já disse anteriormente, esse briefing a gente veio construindo ao longo de muito desenvolvimento de projeto e então cada vez que acontece uma coisa, cada vez que eu sinto uma necessidade, eu acrescento uma perguntinha ali. Então, como que eu elaboro de fato o briefing? Como eu elaborei lá atrás? Eu vim pensando para cada projeto que eu vou desenvolver, eu comecei a lançar quais informações são importantes e relevantes para aquele projeto. Então, para um projeto arquitetônico, que eu tenho que entender a casa inteira, o contexto inteiro que o meu cliente precisa, eu venho perguntando de todos os ambientes. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Isso serve para quem está elaborando um briefing com o seu cliente, ou também serve até mesmo para um cliente que precisa entender o que ele vai precisar responder para mim, ou o que de fato ele precisa estar preparado para responder nesse nosso levantamento de necessidades. Eu pergunto para o cliente a metragem da casa, eu pergunto quanto ele pretende investir na casa, e daí eu vou desdobrando. Então, digamos, um projeto num todo, eu vou desdobrar com perguntas do tipo assim, onde ele pretende ter o acesso, qual que é a ideia dele, se ele imagina encostar a casa em algum lado das divisas. É claro que tem muita coisa que vai estar atrelado com as normas do projeto, com a norma do terreno, do condomínio, de prefeitura. Mas eu pergunto sempre qual é o que o cliente visualiza, para que eu possa depois já atender o que ele está imaginando. Porque assim, muitas vezes eu vou lá, eu insiro o projeto de acordo com a topografia, mas o cliente não tinha ideia da questão de topografia, mas para ele o acesso da casa era por outro lado, ou ele não queria de jeito nenhum encostar a casa numa das divisas. Então eu tenho que conciliar a ideia dele para que depois eu pelo menos possa argumentar para que caminho que eu seguir, tá? E depois eu venho também mais a fundo ambiente a ambiente. Então eu vou começar lá por uma parte técnica, lavanderia. O que eu vou perguntar para um cliente que ele quer dentro da lavanderia dele? Né? Eu não preciso, é óbvio, eu vou ter ali coisas técnicas, tanque, máquina de lavar. Mas para eu dimensionar o espaço corretamente, é fundamental eu saber quantos tanques você quer na tua lavanderia, quantas máquinas você quer na tua lavanderia, ou então ainda as suas máquinas são de acesso frontal ou são de acesso superior. Nossa, Pauline, mas isso faz diferença para uma casa? Faz muita diferença. Vamos falar assim, se um programa é compacto, se eu preciso encaixar uma casa de área contida, eu tenho que dar o máximo de aproveitamento nos espaços. Então eu posso ir direcionando e explicando para o cliente, eu consigo ter um tanque em cima, se o acesso da máquina for pela frente. Então tudo isso é um verdadeiro quebra-cabeça. Então eu preciso entender para o meu cliente o que ele quer naquele espaço. Já aconteceu, por exemplo, de clientes que querem guardar todos os sapatos da casa na lavanderia. Se eu não pergunto isso, eu posso fazer uma lavanderia que cabe um tanque e uma máquina e depois não vai atender. Aí o cliente vai se desdobrar para depois encaixar essa mobília ali dentro. Então eu tenho que entender o que o cliente pensa para cada ambiente que ele vai ter nessa casa. Para uma cozinha, o que esse cliente pensa para a cozinha? Quais são os equipamentos de eletrodomésticos que ele vai ter? Ou qual é a preferência dele com disposição? Porque isso também é importante. Tem cliente que ama uma cuba embaixo de uma janela, tem cliente que abomina, tem cliente que gosta de trabalhar com cooktop, tem cliente que gosta de trabalhar com fogão. Então a gente tem que entender para que depois a gente loque essas coisas no espaço bem certinho. Vai ter cliente que vai querer, por exemplo, uma mesa no meio da cozinha, ou uma ilha, ou uma península, que tem diferença entre uma coisa e outra. E eu preciso entender o que está passando na cabeça desse meu cliente, desse usuário, para que eu faça de acordo com o que ele pensa. Então, o briefing também tem que ser explicativo. Eu vou ter que perguntar, eu vou ter que explicar as diferenças muitas vezes. Então, também, a gente diz assim, não adianta só a gente mandar para o nosso cliente o briefing, só explicando para ele, falando assim, me responda isso. Porque muita coisa é explicativa. Então, muita coisa eu vou fazer ele pensar para ver o fluxo de como é a rotina, para daí eu aplicar no projeto.
Outra coisa que a gente pergunta muito entre cozinha e lavanderia: como que você usa hoje a tua lavanderia? Você tem o acesso, você gosta de estar cozinhando e já jogando uma roupa na máquina e lavando? Ou você é aquele que tem um ajudante em casa e você nem chega perto das roupas de lavar? Então, isso são coisas que podem direcionar aonde que eu vou alocar essa lavanderia. Se eu tenho que ter um acesso entre cozinha e lavanderia, ou se ela vai ser na área externa, ou se ela vai ser distante, que ela não vai me impactar, para que eu tenha uma área de um estar social mais próximo. Então, tá vendo como eu tenho que ir perguntando como que o cliente vive e o que as coisas que o cliente pretende colocar em cada espaço? Então, sempre que a gente vai desenvolver, a gente vai começar a montar um briefing de acordo com as soluções que você pretende propor. Então, você vai perguntar tudo o que vai dentro daquele espaço. Mas quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Então, assim, num quarto, qual é a cama? Que tamanho de cama? Ela é uma cama, porque o tamanho da cama vai direcionar o tamanho do quarto. Você assiste TV no quarto? Você trabalha no teu quarto? Precisa de bancada? O que você guarda? Roupa? Ou você guarda outros tipos, mais livros, mais coisas, ou tudo? Então eu tenho que entender tudo o que você pretende armazenar. E vai ter muita coisa que ao longo você vai vendo que, assim, na hora de você decidir o projeto, falar: eu não fiz essa pergunta. Muitas vezes vale você perguntar para o cliente ou propor duas soluções. Se você fizer isso, você tem esse cenário; se fizer aquilo, o outro. Então, de acordo com o que você vai desdobrando os projetos, a gente vai acrescentando mais itens no briefing e cada vez vai ficando mais completo. Aí, quando a gente apresenta o projeto para o cliente, está extremamente assertivo. Ou então, a gente já fez o cliente pensar lá no começo, entende? Tudo isso que precisa estar dentro. Porque muitas vezes o cliente, como eu falei lá atrás, o nosso cliente vem com uma cabeça de que eu quero uma lavanderia, 2 quartos, banheiro e tal. E ele não pensou. Então vale a pena, a gente sempre fala para o nosso cliente, a gente sempre pergunta: o que hoje te incomoda na tua casa? O que não funciona? Para que no projeto a gente consiga contemplar. Então o cliente começa a entender, começa a medir. Essa semana a gente estava apresentando um projeto, né? E até o cliente começou: mas e essa medida? E não sei o que. Eu falei: olha, vamos medir a tua casa. Mede o que você tem para a gente aplicar no projeto. E daí também funciona, isso também faz parte de briefing. Entender o tamanho dos espaços que precisa, entende? Então, esse é um cenário. Então, para cada ambiente, essas são as perguntas básicas. Igual até outro dia eu comentei, a gente tem um briefing de 14 páginas hoje, em que a gente é um pouco cansativo, gira em torno de 1h30, 2, a gente fala que é uma entrevista. Quando a gente começa a conversar com os clientes, a gente já fala: tem um pouquinho de paciência, mas a gente vai perguntar um monte de coisa. Tem coisa que parece ser óbvia, tem coisas que os clientes deixam solto, porque em função da experiência que tem, a gente vai trazendo muita coisa de rotina, porque a gente escuta muita coisa de várias famílias e a gente tenta exemplificar para os clientes: olha, tem esse cenário, olha, tem tal coisa que também funciona. Então a gente vai auto-explicando esse briefing para que tudo se complete. Então a gente sempre fala: tenha um pouquinho de paciência. Igual essa semana, antes de ontem eu fiz um briefing com os clientes, eu falei, e a gente vai perguntando, às vezes a gente vê aquela testa enrugada, mas tipo, por que ela tá me perguntando isso? Mas é porque a gente sabe que na hora de desenvolver o projeto, essas informações vão desdobrar em muitas coisas. Então, em resumo, para você que vai desenvolver um briefing, ou para o cliente que vai me responder essas perguntas, quando for pensar na sua casa, pense tudo o que você quer no seu espaço, mas tudo mesmo. Tem clientes que a gente chega a desdobrar na parte de armários, quantas portas. Teve cliente que já me passou a quantidade de sapatos que pretende armazenar, então eu sei em metragem linear o que eu faço a conta. Quanto mede um parzinho de sapato? Então, vai ocupar ali 25, 30 centímetros. Opa, eu tenho 70 pares de sapatos, meu Deus, eu tenho que desdobrar qual é a metragem linear de sapatos que eu vou ter que colocar ali. Então, de fato, cada cliente tem a tarefinha, eu falo, quando a gente vai começar um projeto, tem que ter a tarefinha de entender o que ele precisa. Porque às vezes o cliente não sabe, ele sabe que ele quer uma casa maior, ou que ele quer uma casa menor, uma casa mais funcional. Mas a gente tem que entender o que vai caber ali. Então, tamanho da mesa, quantas pessoas recebe juntas, vou fazer um churrasco, eu preciso de 20 pessoas sentadas. Eu vou receber 20 pessoas, mas dessas nunca ninguém senta. 5 estão sentadas. Então, eu preciso de uma mesa de 5, 6 lugares. Então, para cada ambiente a gente vai vir tudo isso. Então, quando você estiver na tua casa, estou contratando o serviço lá da Paulinha e da Bárbara, eu vou querer minha casa.
Qual que é a lição? Senta em cada ambiente e olha tudo que você tem, tudo que você quer, o que você não precisa mais, o que você vai desapegar, o que você quer agregar. E daí depois já vem com essa listinha e a gente concilia junto com o nosso briefing, que já vai estar escoladão aqui pra gente agregar todos os itens. Certo? Acho que é isso. Acho que consegui encerrar um pouquinho do assunto briefing. E se eu lembrar de mais alguma coisa que ficou para trás, no próximo eu ensino sobre isso. Certo? Qualquer dúvida, como sempre, estamos aqui às ordens. Um beijo, pessoal!